Agora sim. Patrícia, eu imagino, eu já estive lá no zoológico, Júlia, e a conexão lá é complicada. Agora, por telefone, acho que a gente consegue falar. Você nos escuta, Patrícia? Eu escuto. E vocês agora me escutam? Agora está ótimo, está perfeito. Júlia tinha uma pergunta para fazer para a senhora. Justamente para a senhora apresentar, então, aqui para o nosso ouvinte, para quem nos vê agora, qual a principal atividade da Fundação Zoológico? Bom, a Fundação Zoológico, todo mundo conhece, só a parte de visitação, né? Quando fala em zoológico, o pessoal lembra dos bichinhos, vamos passear e usou o safari também. Mas, nesse momento, o que a gente quer, né, os funcionários, toda essa parte que lida com o zoológico dia a dia, a gente gostaria que todo mundo conhecesse o outro lado da Fundação, né? A parte de conservação que a gente faz, a parte de educação ambiental, a parte de pesquisa. Para todo mundo entender melhor, a gente não tem só a parte de exposição, a gente tem a parte de conservação, que é o SECFAL, que a gente tem lá na fazenda, em Araçoiaba da Serra. A gente tem a parte de pesquisa, que a gente lida também em parceria com as universidades. A gente tem a parte de conservação in situ, que a gente faz com parceiros, cachorrinho do mato, a gente faz com onça parda, com diversos animais, né? Então, assim, a gente tem um trabalho além só o da exposição. O que a exposição faz para a gente, na verdade, ele dá subsídios para que a gente faça todas essas atividades além, sem precisar do dinheiro do Estado, na verdade. A gente recebe por ano mais ou menos 30 milhões e o que vem de gasto, né, que a gente dá para o Estado é cerca de 0,03% do gasto do governo. Caso o PL 529 seja aprovado, além de uma possível extinção da fundação, há aí a possibilidade de dar, caso o PL 529 seja aprovado, além da possível extinção da fundação, há a possibilidade aí de privatização de parte das atividades hoje desenvolvidas pela instituição, né? Como é que isso afeta o dia a dia e o que é feito por aí? Então, esse processo que a gente tem, né, foi um PL do ano passado e que consolidou, né, em lei também. A concessão, o edital já está finalizado e o que acontece? Prevê-se que a fundação, ela seria o fiscal das atividades do concessionário. E esse concessionário, com o dinheiro da bilheteria, ele reverteria para a fundação, e a fundação manteria essas atividades extra-visitação, que seria a parte de conservação, a parte de pesquisa e a parte de educação ambiental. E justamente desde 2018, né, a Fundação é uma instituição científica e tecnológica aqui do estado de São Paulo, realiza programas de pós-graduação, projetos de pesquisa. Então, qual o impacto nessa área dessa possível paralisação da atividade desenvolvida por aí? É engraçado, né? Porque é o primeiro zoológico do Brasil que se torna também uma instituição de pesquisa. E a gente já alcançou vários degraus nessa área. Nós temos 3 patentes e que pode ser retorno financeiro, inclusive para o Estado, né? A gente tem um biobanco de bactérias e fungos que tem alto potencial biotecnológico e além do levantamento que a gente faz aqui com o PEF, que também é um parque estadual, né? É uma unidade de conservação, onde a gente trabalha com a fauna, levantamento de população, e que é propriedade da Fundação. Sendo propriedade intelectual da Fundação, é propriedade intelectual do Estado. Como é que está a interlocução com os deputados, né? Essa movimentação por aí, vocês já conversaram com alguém aqui na Assembleia? Como é que está essa... Existe algum diálogo, assim? Existe um diálogo de vocês com a Lesp aqui? Sim, a gente tentou entrar em contato com todos. A gente mandou e-mail, né? O primeiro contato da gente foi e-mail para todos. Tiveram alguns que responderam, alguns simplesmente ignoraram a gente, mesmo a gente querendo só apresentar para eles o que é a Fundação.
porque muitos vão votar um PL sem saber simplesmente o que é o zoológico, né? As pessoas, é o que eu falei no início dessa entrevista, as pessoas conhecem o zoológico apenas como uma área de visitação, de lazer, não sabe o que é feito por trás disso, né? Não sabe as demais atividades que a Fundação faz de benefício à comunidade, principalmente à comunidade científica. Então, o que acontece? Eles não dão a entrada para a gente ou simplesmente eles respondem que é necessário fazer essa reforma e que eles estão avaliando. Eles não se prestam nem para tentar conhecer o lado do zoológico. Mas, em contrapartida, tem alguns que foram super abertos e que estão dando muito apoio para a nossa causa. No caso, a gente tem alguns que a gente, não esquecendo os demais, né, que deram apoio para a gente, mas a gente tem a Alessi Brandão, a gente tem a Mônica, a Beth Saião, o Barba, o Gianazzi, que deu bastante apoio para a gente também, a professora Bebel, a Marine Lou, entre outros, assim, que está ajudando bastante a gente nessa causa. E justamente falando dessa interlocução, Patrícia, hoje, às 18h, tem um ato solene justamente contra a privatização da Fundação Parque Zoológico. Você acabou de falar da deputada Mônica, da bancada ativista do PSOL, ela que vai conduzir esse ato solene. Vocês vão conversar, debater e mostrar também, nesse momento, que será transmitido aqui pela Rede Alesp, um pouco disso que você tá falando para a gente, né? Que não é só aquele momento de ir ao zoológico e ver os animais, né? Existe toda uma questão por trás disso, de pesquisa e de conservação de fauna, flora. Isso. A Mônica da bancada ativista, né, a bancada ativista em si, eles defendem uma ideia de veganismo, mas a própria Mônica e os defensores, né, da ideia, eles conseguiram entender essa parte do zoológico, esquecendo só a parte de visitação, né, conhecendo essa parte da conservação, essa parte em que o zoológico trabalha com os benefícios para a fauna e não só essa parte de visitação, dessa ideia que às vezes entra em choque. Então é isso que a gente está pedindo para os deputados, antes de qualquer coisa, conhecer a fundação e não só conhecer o zoológico como uma área de visitação. Por falar em conhecimento, Patrícia, nos últimos dias, como eu falei no início, alguns outros representantes de outras autarquias e instituições falaram que tiveram conhecimento do PL 529 de 2020 apenas pela mídia, não foram procurados antes. Como é que aconteceu isso aí na Fundação Zoológico? Aqui a gente não foi pela mídia, mas foi pelo DO, a partir da publicação do Diário Oficial, porque sempre que tem uma publicação que envolve o Zoológico de São Paulo, a gente recebe pela nossa administração, é passado para todas as áreas aqui, e a gente ficou sabendo pela publicação do DO. A gente não sabia mesmo com antecedência. Queria que você falasse um pouco mais da Fundação, quantos empregos são gerados, mais da atuação de vocês, para o pessoal em casa conhecer, né? Porque esse é o momento, né, Júlio, que as pessoas, para vocês terem espaço para falar aqui, para as pessoas conhecerem um pouco melhor o trabalho de vocês, aqui na casa, fora, também no estado de São Paulo inteiro. Queria que você falasse um pouco mais aí, quantas pessoas estão envolvidas, como que é desenvolvido o trabalho. Eu queria exemplos de atuação, você já falou muito disso, mas eu queria um pouco mais para que as pessoas entendam melhor o trabalho de vocês. Tá, então vamos lá. O zoológico, para ele funcionar, eu vou falar zoológico que é o nome popular, tá? Mas é a fundação em si, para ela conseguir funcionar, ela tem cerca de 300 a 350 empregados efetivos, né, que são aqueles concursados, e além disso a gente tem as pessoas que são terceirizadas, que são aquelas contratadas para dar um reforço necessário. Então,
para realizar as atividades do dia a dia. As atividades do dia a dia envolvem diversos setores. Quem não conhece o lado que a gente chama da área técnica da Fundação, na verdade é uma mini cidade. Então, a gente tem as áreas administrativas que são responsáveis, né, pela parte de gerir a fundação, pela parte de gestão, mas a gente tem assessoria jurídica, a gente tem a área de compras, porque a área de um zoológico, né, a parte de fauna, ela é muito especificista. Então, as pessoas que fazem essa aquisição, elas precisam conhecer características, detalhes, que é diferente de outras organizações. Então, aqui tem que ser comprado o medicamento de acordo com a necessidade daquele animal, de acordo com a necessidade daquele momento. É engraçado dizer, né, mas a gente não pode errar, porque nós somos os cuidadores daqueles animais, nós somos os guardiões daqueles animais. Nós temos a contabilidade, porque a gente não pode deixar de pagar os nossos fornecedores. Mediante a isso, nós temos a nossa área de segurança, para fornecer a segurança, tanto para os nossos visitantes quanto para os nossos animais. Nós temos a bilheteria para fornecer esse serviço, garantindo que essa verba seja revertida para as nossas outras atividades. E aí a área técnica, a gente tem uma área que chama Departamento de Obras, que é uma área onde tem a nossa própria manutenção, porque nós precisamos dessa situação para manter os recintos dos animais, o território no safari. E mesmo que faz a manutenção em Araçoiaba da Serra, que é a nossa fazenda. Lá na fazenda a gente tem a produção dos alimentos, quase 80% dos alimentos que são oferecidos para os animais. Então a gente tem a qualidade, a gente tem a rastreabilidade desses alimentos, a gente tem a diminuição de uso de agrotóxicos, a gente tem a oferta de acordo com a procura dos nossos animais, de acordo com a necessidade nutricional, que logo é elencado junto com a nossa divisão de nutrição animal, que nós temos especialista, uma médica veterinária zootecnista, onde ela balanceia as dietas de acordo com a necessidade não só de espécie, mas também de animal. Então, um animal está em tratamento clínico, o médico veterinário passa o diagnóstico e é balanceada uma dieta de acordo com a necessidade do animal. Isso são as ações internas que a gente tem, né? E aí acontecem as ações externas. O SECFAL é o Centro de Conservação da Fauna Silvestre. E aí o que acontece nesse centro da fauna silvestre? Nós temos a procriação de animais que estão em risco de extinção. E aí a gente participa de alguns programas de animais que estão em risco de extinção. Então, cerca de 23 espécies. Então, nós participamos da ararinha, de Lear, a gente participa do tamanduá-bandeira, a gente participa dos micos-leões, mico-leão preto, que é o símbolo do estado de São Paulo, né? E a gente tem super sucesso na reprodução, e entre outras, né, espécies. E agora, recentemente, o Estado passou para a gente, como responsabilidade da Fundação, não tendo outra opção no Estado, porque a expertise cabe à Fundação, que cuida da fauna, que sabe, tem experiência em cuidado de fauna, um centro de triagem, que é o CRAS, onde chegam animais, né, que são de tráfico, que eles foram trazidos por tráfico de captura, e geralmente eles chegam em condições bem ruins, né, debilitados, e onde tem esse trabalho todo de reabilitação. Alguns a gente não consegue
levar de novo, né, voltar para a natureza, porque a situação depende muito de como eles foram tratados, né, durante esse período que ele ficou na mão desse humano traficante, né, desse criminoso, digamos assim. Mas a maior parte, esse trabalho que é feito, e hoje que a gestão é feita pela Fundação, nós conseguimos devolver para a natureza de cerca de 70% a 80% desses animais. Então, assim, o trabalho da Fundação é muito além do que é visto da visitação. E muita gente não conhece. Infelizmente, muita gente não conhece. Então, as pessoas leem esse PL e veem a Fundação como uma simples área de visitação. Então, fala assim, esse daqui deve ser extinto, porque é o que menos tem uma responsabilidade social. Só que as pessoas não conhecem toda essa atividade que a gente tem por trás, né? Então, eu acho que só essa parte aí que eu acabei de citar para vocês, essa parte de reabilitação animal, essa parte que a gente trabalha com os animais, né, que estão em risco de atenção, de extinção, eu acho que é muito importante. Mas eu acho que a nossa marca que a gente quer deixar, principalmente para as pessoas que não têm conhecimento da Fundação e que não conhecem essas atividades, eu acho que a gente tem que deixar muito claro que, além de tudo isso, do Estado, a gente pode perguntar quantas pessoas, quantos técnicos têm a competência que as pessoas que trabalham hoje no zoológico possuem. Não que a gente quer menosprezar ninguém, mas porque uma competência você consegue comprovar pela educação formal, por um treinamento ou pela experiência. E o Zoológico de São Paulo ele tem mais de 60 anos lidando com a fauna silvestre e principalmente com espécies que estão ameaçadas. Então, a gente se pergunta, né? Vamos extinguir a Fundação? Quem vai fiscalizar? O concessionário, que a gente não sabe quem virá, mas eu acho que a Fundação tem a missão de orientar esse concessionário e cobrar que os animais sejam bem cuidados e que as outras atividades sejam mantidas. E quem mais na Fundação tem esse apelo de realmente ter essa competência de manter as atividades com o grau de excelência que a gente mantém hoje. Eu acho que era isso que eu queria passar. Tá certo. A Patrícia Alexandrini, bióloga do Zoológico de São Paulo, muito obrigado pelas suas informações aqui no Jornal da Rede Alesp. Obrigada, Patrícia. Eu agradeço vocês, Luciane e Júlia, pela oportunidade e estamos abertos aí. Qualquer oportunidade que vocês tiverem, a gente está disposto a conversar com vocês. Tá certo. Muito obrigado.